neste lugar, porque aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Espírito Santo, venha falar conosco. Espírito Santo, nos ensina, nos ensina. Nos ensina de acordo com a Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos guia. É a Tua palavra, Senhor, que ilumina o nosso caminho. Por isso, Espírito Santo, faz nessa noite aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E quando este culto terminar, seu cálice vai transbordar. Aleluia. Oh glória. Eu quero declarar sobre a sua vida. Me dá um pouquinho de som, porque o terceiro, depois na verdade o quarto, que ontem à noite estava pregando em Fortaleza e eu não dormi essa madrugada. Então a minha voz está como, povo de Deus? Aleluia. Então me dá som em nome de Jesus. Oh glória. Quero declarar sobre a sua vida aquilo que está escrito em Salmos capítulo 91, esse Salmos tão conhecido. E eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ei, 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, porque Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que te protejam, para que protejam você e em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ei, você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente, porque você me ama, diz o Senhor. Porque você me ama, eu vou te resgatar e te proteger. Você clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade eu estarei com você, diz o Senhor. Eu te livrarei e te cobrirei com honra, e eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus, porque você é guardado, você é protegido pelo sangue de Jesus. Aleluias. Não, nós não fomos criados para viver uma vida de medo. Não. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, aqui nesse lugar, com algumas questões que têm gerado medo em você, em que você tem se sentido desprotegido. Parece que a qualquer momento algo ruim vai acontecer na sua vida, mas eu quero declarar: ei, você é guardado, você é protegido, você está escondido pelo sangue de Jesus. Você é guardado, protegido.
Ei, toda vez que você tiver medo, abra os Salmos 91 e declare em voz alta. Eu já fiz isso muitas vezes. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, a minha família, as minhas filhas, nós não seremos atingidos. Você está guardado, você está protegido. E por pior que muitas vezes a situação se apresente para você, por pior que pareça ser a situação, porque o inimigo ele vai se levantar, as pessoas elas vão se levantar, mas ei, você está guardado, você está protegido, você está escondido pelo sangue de Jesus. E nós vemos essa proteção, esse livramento na vida de Daniel. A Bíblia fala em Daniel capítulo 6 verso 3. A Bíblia diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ei, que as pessoas olhem para você e vejam fidelidade, honestidade, que você não é alguém negligente, porque assim era Daniel. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então essas autoridades viam Daniel como alguém que eles começaram a invejar. Afinal de contas, ele começou a se destacar demais e isso incomodava. E assim muitas vezes será na nossa vida. O Senhor vai levantar, o Senhor vai dar visibilidade, às vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e algumas pessoas não vão gostar. E Daniel vive exatamente essa situação. Então eles bolam um plano e eles falam assim: ei, rei Dário, a gente tem uma ideia. Você precisa estabelecer um decreto e dizer que durante 30 dias nenhum homem pode orar ao seu Deus. Eles só podem orar ao rei. O rei Dário era um rei bom, mas vaidoso. Ele gostou da ideia e ele assinou o decreto. Mas a Bíblia conta que Daniel, ele era um jovem que todos os dias ele tinha um costume. Ele abria a janela do seu quarto, que tinha vista para Jerusalém, você pode imaginar? E ele dobrava o seu joelho e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Aleluia, glória a Deus. Então o rei Dário assina o decreto dizendo o seguinte: olha, em 30 dias você não pode orar para nenhum Deus, só para mim, sob pena de você ser condenado à cova dos leões. Se fosse estabelecido um decreto dizendo: durante 30 dias vocês não podem cultuar a Deus, sob pena de prisão. Ah, papai. Daniel ficou sabendo daquele decreto. O que Daniel fez? Chegou no quarto, fechou todas as janelas, falou assim: pelo amor de Deus, eu preciso orar, mas ninguém pode me ver. Foi assim? Não, né? A palavra de Deus fala que Daniel ouve o decreto e ele vai para o seu quarto, ele dobra os seus joelhos com as janelas bem abertas, dizendo: ei, não é lei,
Não vai. Fato é que a fé de Daniel estava sendo testada naquele momento, porque é exatamente assim que o inimigo vai fazer. Porque você sabe, né? Não sei se você sabe. Existe o inferno e existe o céu. Eu sei que a gente não gosta, né, de falar disso, mas é a realidade. Existe um céu e existe sim um inferno. Ah, pastor, o inferno já é aqui. Não, meu irmão, é muito pior. Você acha ruim aqui? Férias. Existe um lugar de tormento, de dor eterna, preparada para aqueles que vivem, que decidem viver uma vida longe de Deus. E aí quando você vem para a igreja, você entrega a sua vida para Jesus, o que o inimigo vai fazer? Essa semana o irmão levou a gente ali no aeroporto. Ele falou assim: pastor, é impressão minha ou quando a gente se firma na igreja as lutas aumentam? Falei: uau, bem-vindo ao novo. Porque vir para Jesus não significa que você não vai ter luta. Vir para Jesus significa que você vai ter vitória em todas as suas lutas. Pode aplaudir a Jesus. Ele vai te dar vitória em todas as suas lutas, mas você não vai ser livre da luta. Então o inimigo ele vai tentar o que agora? Você veio para a igreja, você entregou sua vida para Jesus, porque antes você estava no inferno. Agora você está indo pro céu. E ele fala: não. Eu preciso trazer ele de volta. Não posso deixar ele ir para esse caminho. Eu preciso segurar ele. Aí ele vem com luta, ele vem com desânimo, ele vem com decepção. Ele vai fazer de tudo para que você largue este caminho. Eu falei hoje de manhã, desde pequenininha eu cresci no evangelho, graças a Jesus. E a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo, certo? A gente vai ficando adolescente, adolescente. Aí daqui a pouco a gente fica jovem, a gente entra na faculdade. Eu sou formada em Direito, fiz 5 anos de Direito. Sou advogada também, mas larguei tudo por Jesus, aleluia. Sem dó, rasguei a OAB. Mas eu fui colocada, exposta em ambientes que me atraíam, certo? Então durante 5 anos eu fiquei na faculdade. Pergunta se eu fui em um churrasco, gente, uma carninha de boa. Fui? Não. Uau, ela é demais. Não, eu sou fraca. Então existem certos momentos que eu não posso me expor para que eu não seja tentada a sair do caminho. Então o inimigo ele vai tentar criar muitas situações para te tirar desse caminho, para que você deixe a sua fé. E você precisa o quê? Se posicionar, porque a vida com Deus não é uma vida com luta, mas é uma vida de vitória. Então o inimigo ele vai tentar tirar você daqui, dos caminhos de Jesus. Aí ele viu que não vai ter jeito. Eu falei: ixi, o cara é crente mesmo, aleluia. É muito crente. Não deu certo. Tentei, fiz de tudo. A irmã não sai da igreja. E já dei tanta luta, ela não sai da igreja. Tanta prova, a irmã está lá na igreja. Tanta luta, o irmão está lá toda semana. Está ali servindo, está ali fiel, está ali todo domingo. Não tem jeito, esse daí não tem jeito. Aí ele vai tentar o próximo passo. Já que ele não consegue roubar a sua fé, fala: não, a minha fé, não, eu creio em Jesus, ele mudou minha vida, aleluia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você é assim, amém? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ah, meu querido, posso falar? Você está no melhor lugar do mundo. A igreja do Senhor é o melhor lugar para você estar, para você congregar. Ei, não caia no erro de achar: é a minha igreja, a minha casa. Não, a igreja é a comunhão com os irmãos. E aqui a sua fé é acrescentada. E o que vai te sustentar nesse caminho é a sua fé. Então ele vai tentar te tirar do caminho. Não conseguiu, ele vai tentar o quê? Roubar o seu propósito.
As duas coisas que o inimigo faz. Então você está caminhando, viu? Ela é crente, crentona, não sai do caminho. Ela é crente. Então ele vai começar o quê? Calar, abafar aquilo que Deus colocou dentro de você. E eu vivi isso. Tentaram me calar. Tentaram dizer para mim que, ei, você não é capaz. Ei, não, você não é pastora. Abaixa a bola. Abaixa a bola. E durante muito tempo eu carreguei aquilo e eu me sentia insegura, né? Hoje eu subo aqui, né, Emerson, eu canto, uau, mas antes, gente, para eu cantar eu morria de vergonha. A minha voz tremia, porque eu me sentia tão insegura, eu me sentia tão incapaz, eu me sentia tão insuficiente, até que um dia o Senhor me colocou num ambiente de ativação. Então eu cheguei na Lagoinha. Aí eu fui fazer o carisma, pastor Adriano. Ah, gente, o carisma, pelo amor, eu fico inconformada que não é todo mundo que está fazendo o carisma. Ai, como o carisma transformou minha vida. Ai, como o carisma ativou meu ministério, o meu chamado. Eu vi que aquilo que eu carregava, meu Deus, é poderoso. Meu Deus, eu preciso disso. Então quando o Senhor me consagra, através da vida do pastor André, Ele começa a declarar sobre a minha vida, uma expansão da minha voz. Ele começa a declarar tudo aquilo que eu iria viver. Então eu comecei a ministrar em outros lugares. No começo do ano passado, Jesus falou assim: prepara a mala, porque você não vai dar nem tempo de você desfazer ela. E dito e feito, de março a dezembro eu viajei todos os meses ministrando em algum lugar. Jesus é bom. E aí nessas ministrações eu comecei a receber muitos testemunhos de pessoas que vinham e falavam assim: pastora, especialmente mulheres, porque o Senhor começou a falar que eu ia falar muito para mulheres. E eu comecei a receber muito testemunhos de mulheres. Mulheres falavam assim: pastor, eu nunca servi na igreja, eu sou da igreja desde pequena, eu nunca servi na igreja, tenho 30 anos, mas desde que você veio aqui, ministrou, faz 6 meses que eu sirvo na igreja todo final de semana. Aí veio uma outra irmã e falou assim: pastor, eu quero te agradecer, porque eu estava desanimada, eu sou da Lagoinha, mas eu estava desanimada, eu entreguei meu GC, a lideranças que eu tinha, eu estava cansada, eu estava desanimada, até que um dia eu abri o Instagram, eu vi um vídeo seu e eu quero mostrar aqui, pastora. Eu voltei, eu estou trabalhando com as mulheres e nós acabamos de voltar de um acampamento para 60 mulheres, eu quero te agradecer, pastora. E eu fui para o meu quarto e eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, obrigada. Obrigada por tantos testemunhos. Obrigada, Senhor Deus, porque tantas vidas estão sendo ativadas. Porque um dia eu não me calei, eu não me parei, mas eu escolhi viver o meu propósito. E nesse lugar, orando, agradecendo ao Senhor por cada testemunho, o Espírito Santo falou: Marcela, anota esse nome, setembro de 2024. Deus falou: anota esse nome. Eu anotei, está aqui no meu celular. Ativadas. Falei: ativadas. Falei: o que será que é isso? Será que eu vou criar uma mentoria? E comecei a pensar. Procurei o site, estava disponível, ativadas.com.br. Falei: meu Deus, isso é de Deus, hein? E eu guardei aquilo ali comigo. Setembro do ano passado, meses se passaram, e de repente a gente chega aqui na Lagoinha Morumbi, e a gente começa então o trabalho com as mulheres. E o Espírito Santo me faz lembrar: Marcela, lembra do nome? Ativadas. Falei: meu Deus, eu lembro. Então é uma conferência. Falei: glória a Deus, eu vou fazer uma conferência aqui na Lagoinha Morumbi, com as mulheres aqui na Lagoinha Morumbi. Eu falei: meu Deus, vou ter que ter trabalho, porque para colocar 700, 800 mulheres num lugar não é fácil não, Senhor, mas o Senhor vai me ajudar, eu vou fazer. E a gente anuncia a conferência. E no primeiro encontro explodiu de mulheres. E eu estava notando que é engraçado, porque o primeiro encontro explodiu. Os outros foram normais, as mulheres vieram. Mas o primeiro, gente, saía gente pela janela. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava nos apontando para esse lugar. Porque se naquele dia não tivesse dotado, eu jamais pensaria em fazer num lugar maior. Então ele falou assim: ei, eu preciso encher aquela casa, porque eu preciso impulsionar as minhas filhas a algo maior.
Então eu fui ver um lugar para 4.000 mulheres. E eu estava ali fechando, empolgada, clamando: Jesus, tem misericórdia, Pai. 4.000 mulheres é muita gente. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. E eu comecei a chamar as pastoras regionais. Elas se animaram, elas se alegraram. E aí eu lembro que quando eu lancei oficialmente no Café com Deus, eu desci naquele cantinho ali, ó, eu desci. E veio uma irmã e falou assim: pastora, deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te falar que não vai ser nesse lugar aí que você quer fazer. E Ele manda te falar também que não é para 4.000 mulheres, é para mais. Falei: Jesus amado. Bom, resumindo a história, o pastor André assumiu ali, Lagoinha Alphaville, e ele ofereceu a casa para que a gente pudesse fazer o evento lá. E eu pedi então um lugar com 4.000 pessoas, porque lá tem vários auditórios. Eu falei: pastor, aquele lugar com 4.000, maravilhoso, meu Deus, aleluia. Aí a igreja ligou no dia seguinte para mim e falou: pastora, tá tudo certo, pastor André aprovou, só tem um problema. Não pode ser no auditório pequeno, vai ter que ser no grande. E hoje nós já somos mais de quantas mulheres? 5.000 mulheres inscritas nessa conferência. Meu Deus! Você não pode se calar. Existe algo dentro de você, e Deus deseja levantar você. E é para esse tempo. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Mulher, se você entrou aqui nessa noite e você ainda não fez a sua inscrição, pelo amor de Deus, você não pode ficar de fora disso, porque nós estamos vivendo um momento muito profético. E eu sei que o Senhor vai levantar vidas, o Senhor vai levantar vozes, o Senhor vai levantar mulheres, o Senhor vai levantar pastoras, missionárias, profetas e mulheres posicionadas. Posicionam os seus maridos, posicionam os seus filhos, posicionam a sua casa. Deus está levantando um novo tempo. Mas um dia tentaram me calar. Um dia os problemas tentaram me calar. Um dia as lutas tentaram me calar. Mas eu entendi aquilo que eu carregava, e eu falei: eu não desisto do meu chamado. E o inimigo, ele vai tentar fazer você desistir da sua fé. E quando ele viu que você não desistir da sua fé, ele vai te fazer desistir do propósito que Deus tem para você. Ei, Deus tem algo para você. Deus quer levantar você. Quando, pastorar? Agora. Em que estação? Para este tempo. Porque existem pessoas lá fora que precisam daquilo que Deus colocou dentro de você. Às vezes a gente faz algumas coisas, parecem ser tão insignificantes. Você faz um vídeo na internet, 1 minuto. Um Reels de 1 minuto fez uma mulher se levantar, se posicionar e abençoar a vida de mais 60 mulheres. Imagina o que aquelas mulheres, aquelas 60 mulheres não estão fazendo agora. É isso. Mas o inimigo, ele vai tentar. E Daniel, ele estava nessa posição. Primeiro, nega sua fé. Você vai negar sua fé, você não pode mais orar, você vai sair desse caminho. Daniel o quê? Permaneceu. Daniel, você não desiste desse caminho, é? Não vai abandonar esse Deus, não vai negar esse Deus, não? Não. Então eu vou te calar. Eu vou te
abafar. Eu vou te colocar numa caverna para você ser exterminado. E talvez algumas pessoas aqui nessa noite se sintam exatamente nesse lugar. Parece que você foi colocado dentro de uma caverna e a qualquer momento o leão vai te devorar. Mas o Senhor te lembra aquilo que está escrito em Salmos 91, que Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra, e você vai pisar na cabeça do seu inimigo. Do seu inimigo. Por isso que o tema dessa mensagem de hoje é um lugar de proteção. Porque existe um lugar de proteção. E é por isso que a partir de hoje você não vai mais andar com medo. Ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com minha filha? Ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa no meu casamento? Ai, será? Não, eu sou guardado e protegido pelo sangue de Jesus. O Salmos 91 é pra mim. E Daniel é jogado lá na cova. E Daniel não fez nada de errado, pelo contrário, ele estava fazendo tudo certinho. Estava falando com o Diego e com a Maria hoje, que eu falei, gente, essa palavra identifica muito para vocês. Porque às vezes a gente está ali, gente, a gente está fazendo tudo certo, a gente está se dedicando na igreja, a gente está se dedicando na obra, e de repente a gente se vê dentro da cova dos leões, e parece que você vai morrer, parece que vai acabar o mundo, e você pensa, por que eu estou aqui? A verdade é que aquilo que eu falei, a luta, ela chega para todo mundo. Ela chega para os bons, ela chega para os maus, ela chega para os ricos, ela chega para os pobres, ela chega para os influentes, ela chega para quem ninguém conhece. A luta vem para todo mundo. E ela chegou na vida de Daniel. Porque a gente pensa assim, nossa, que luta que eu estou passando, Jesus, Deus está me castigando, né? Quem é? A gente não pensa assim? Ai meu Deus, o que eu fiz que Deus está me castigando? Ai, o que eu fiz que Deus está pesando a mão? Mas a gente aprende no carisma que Deus não faz isso não. Mas existem situações que você vai ser exposto, você vai ser colocado. E Daniel, ele era um homem leal, ele era um homem fiel, ele era um homem prudente, fazia tudo certinho, e foi colocado na cova dos leões. E o rei Dário colocou Daniel naquela cova com o coração partido, porque ele gostava muito de Daniel. E ele fecha a cova dos leões e fala assim, Daniel, quem sabe esse Deus aí que você ora não vai te livrar. E a Bíblia conta então, aleluia, Jesus. A Bíblia conta então que o rei Dário, logo ao alvorecer, logo que começou a clarear o dia, o rei se levantou e foi correndo ali para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, gritou aflito, pensando assim, não sobrou nada de Daniel. Certamente ele foi destroçado. Ele fala, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ei, será que o seu Deus, que você serve continuamente, pode te dar vitória nesse casamento? Ei, será que o seu Deus, que você serve continuamente, pode te livrar dessa doença? Ei, será que o seu Deus, que você serve continuamente, pode te livrar dessa dívida? Será? Será, Daniel? E Daniel respondeu.
seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Ninguém te toca, ninguém te toca, ninguém te toca, ninguém te toca. Você é guardado, você é protegido. Chora papai, Lembra do anjo? Lembra do anjo de Salmo 91? Eu vou dar ordem ao anjo para te proteger. E você pode ser até colocado numa fornalha ardente, mas o quarto homem da fornalha vai estar lá. E nem cheiro de fumaça você vai ter, porque ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém toca no servo de Deus. Ei, Daniel saiu intacto, porque Daniel amava a Deus. E esse é o lugar de proteção. Porque Salmos 91:14 diz assim, quando ele fala tudo que vai acontecer, você vai pisar na cabeça da serpente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você vai ser guardado, nenhuma praga vai chegar. São promessas de Deus para você e para mim. Mas toda promessa, ela tem uma condicionante. Você precisa fazer algo para acessar o direito dessa promessa. E a palavra do Senhor fala em Salmos 91:14, porque você me ama, eu te resgatarei e te protegerei, porque você conhece o meu nome. Quem aqui ama ao Senhor? Mas você sabe o que é amar ao Senhor? Ai, pastor, eu venho na igreja, eu choro, eu amo ao Senhor, eu vou pro GC, pastor. A palavra do Senhor fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o lugar de proteção, você sabe qual é? O lugar da obediência, o lugar da santidade. Daniel foi guardado porque ele andava em santidade e em obediência. E por mais que viessem as lutas, por mais que viesse a cova, por mais que viessem os leões, ele estava guardado, porque ele estava no lugar de proteção. Ele estava sendo fiel à palavra do Senhor. Ah, meu querido, quando eu entendi isso, eita que Satanás, quando ele vinha com os pensamentos de eu o quê? Sai daqui, Satanás. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou vivendo uma vida de santidade. Eu sei, eu erro, mas eu busco o Senhor. Todos os dias eu me coloco diante do Senhor. Eu tenho buscado a face. Eu amo o meu Senhor, por isso nenhum mal me atingirá. Praga nenhuma vai alcançar a minha casa. Esse é o lugar de proteção. Mas existe também um lugar de desproteção. Aí esse você pode andar com medo mesmo. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então quando você vive uma vida de pecado, você tem como recompensa a morte. Então você vê muitos casamentos morrendo. Por quê? Porque o pecado entrou.
Você vê muita gente com problemas nos seus negócios e parece que está tudo acabando. Satanás entrou e está fazendo a festa por quê? Porque o pecado entrou. Então quando você vive uma vida de pecado, você sai dessa zona de proteção, você sai desse guarda-chuva de proteção e você passa a ser desprotegido. Aí, meu querido, Satanás vem com tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E enquanto você não se posicionar e decidir viver uma vida de santidade, e você querer vir para a igreja e sair lá fora e viver uma vida de pecado, ei, você está desprotegido e pode andar com medo mesmo, porque a qualquer momento você vai levar uma rasteira e daquelas boas. Vai. Entenda a diferença. Se eu vivo uma vida de pecado, quando eu entro na cova, eu sou despedaçado. Mas quando eu vivo uma vida de santidade, eu entro na cova e eu sou livrado. Você consegue entender? A Bíblia fala que aqueles homens que bolaram todo o plano, depois o rei Dário jogou eles na cova. E diz que eles mal entraram, gente, na cova dos leões. Os leões já despedaçaram eles. E assim é na nossa vida. Porque o problema, como eu falei, chega para todo mundo. A diferença é que quem ama ao Senhor é livre do leão. Mas quem vive no pecado é devorado pelo leão. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é o caminho que você decide trilhar? Eu creio que nessa noite eu estou diante de uma igreja que se posiciona, de uma igreja que vive e escolhe viver em santidade, de uma igreja que ama o Senhor. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar que se você ama ao Senhor, se você tem vivido em santidade, as promessas do Salmos 91, elas são para você. Ei, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você terá autoridade, porque a obediência, ela te protege e ela te dá autoridade para você pisar na cabeça do seu inimigo. Ei, fique de pé no seu lugar, porque nessa noite você vai sair daqui nesse lugar sem medo, sem preocupação, porque o guarda de Israel, ele te protege, ele te guarda. Aquele que aquieta o mar, cante isso. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das férias faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape
livramento para você. Toda vez que a luta chegar, toda vez que o gigante se levantar, ei, se lembre, você está guardado e protegido. O Senhor vai te livrar. Talvez você tenha entrado aqui pensando: meu Deus, acabou. Meu Deus, não tem mais jeito. Esse leão está olhando para mim, ele vai acabar comigo. O Senhor te lembra: não, não, não. Se você me ama, eu te guardo, eu cuido de você, e nem um fio do seu cabelo, nem um fio. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam o Senhor. Você não entende por quê, você não entende para quê, mas ei, todas as coisas vão colaborar para o seu bem, porque você o ama, porque você o ama. Ei, se você o ama, aplauda o nome desse Deus que tem te guardado, Ele tem te livrado. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Eu quero saber se você está disposto a viver neste lugar de proteção. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite desprotegido, porque você está longe dos caminhos do Senhor. Você tem vivido uma vida longe da palavra, mas hoje o Senhor te fala: ei, ei, vem aqui. Existe um lugar de proteção para você. Existe um lugar onde você será guardado, onde você será livrado, e esse lugar é na minha presença, é abrigando no meu esconderijo. Por isso eu quero que você feche os seus olhos agora, que todos coloquem a mão no coração, e todos juntos repitam essa aqui, a oração mais importante dessa noite. Feche os seus